Boa noite, vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Meus irmãos, hoje nós iremos analisar o item número 1 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse assunto aí, né? O capítulo 21 é falsos cristos e falsos profetas. O item número 1 é que conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz. E que diz assim: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o seu coração, disso é o que fala a boca. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. É mais uma lição muito simples, muito direta, que todos compreendem bem. Que, aliás, é até uma questão de lógica. Porque quando a gente quer conhecer a qualidade de uma árvore, é analisando os seus frutos, que iremos ter um parâmetro certo. E isso, aplicando em nossas vidas, também todo mundo compreende bem o que Jesus quis nos ensinar com essas palavras. Está dizendo que se a gente quiser conhecer a qualidade das pessoas, é só analisar os seus frutos. E o que seria os frutos de um homem, né? São suas ações, o seu estilo de vida, é aquilo que ele gosta de fazer, são as suas expressões, a sua conduta moral
em uma palavra, né? Então, quando a gente percebe alguém de bons valores morais, é claro que a gente dá a ele confiança que ele merece. Mas quando há ausência desses valores morais, a gente imagina que é um homem, um ser humano, cujos valores ainda estão em desenvolvimento, né, embrutecidos. Eu estou dizendo assim porque não vale a gente se valer desse ensinamento aqui do Evangelho e se colocar contra aqueles que procedem mal, que agem nos erros, que ainda são brutos, maldosos, ociosos, viciosos, né? Porque o Evangelho nos ensina que nós devemos combater, sim, os males da vida, e não as pessoas que vivem no mal. Porque as pessoas que vivem no mal, hoje, amanhã, com toda certeza, elas serão melhores, elas aprenderão e sairão da maldade, porque o homem, ele é mais ignorante do que mal. A maioria dos homens que permanecem dentro da condição de maldades é porque ignoram o bem, ignoram o evangelho e, portanto, estão temporariamente nessa condição. Amanhã, com toda certeza, serão melhores. Assim como nós. Se nós já temos alguns valores conquistados, mas nós não nascemos com esses valores. Nós adquirimos ele ao longo das reencarnações. E aqueles que estavam mais avançados que nós, nos toleraram, nos ensinaram, e hoje já conseguimos algum conhecimento, alguma postura de vida diferenciada. Assim acontecerá com aqueles que estão na maldade hoje, mas amanhã, com a nossa ajuda, serão bons. Mas eu gostaria de ilustrar esse ensinamento de Jesus com uma história. O Gerson Sestini é um senhor que vivia na cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, até o ano de 1966, quando, por questões de saúde e também de trabalho, ele se transferiu para o Rio de Janeiro. E uma vez instalado no Rio de Janeiro, ele, espírita militante que sempre fora, ele preocupou-se em procurar uma casa espírita para se filiar a ela e dar prosseguimento à sua vida de espírita. E assim ele quis uma orientação. E como ele era leitor dos livros de Ivone do Amaral Pereira, e a Ivone morava no Rio de Janeiro naqueles anos, ele a procurou e fazia visitas frequentes a ela. E foram tantos esses contatos que alguém lhe sugeriu que ele anotasse aquele convívio com Ivone do Amaral Pereira para que fosse traduzido aqueles ensinamentos adquiridos por ele num livro e que beneficiasse outras pessoas. E foi assim que ele desenvolveu esse livro aí. Ivone, a médium iluminada. A Ivone falava para o Gerson que ela tinha um amigo, que eles não se conheciam, mas já de há muito. Eles se correspondiam por cartas, que era um padre, mas esse padre era um padre espírita. Olha que interessante. O Gerson se interessou por esse caso, né, e colocou aí na lição número 6 desse livro. E a Ivone fala o seguinte, que o padre Sebastião Bernardes Carmelita, que morava em Uberaba, Minas Gerais, ele leu o livro Memórias do Padre Germano e interessou-se muito a partir dessa leitura pelas obras espíritas. Ele aproximou-se do Chico, fez amizade com Chico Xavier e começou a estudar as obras básicas. Depois que ele estudou as obras básicas, ele começou a estudar também, a ler os livros de Ivone do Amaral Pereira. Daí o Chico levou ele até o Hospital do Pênfigo, né, do Fogo Selvagem,
criado pela Dona Maria Aparecida, em Uberaba, e o padre Sebastião começou, inclusive, a aplicar passes naqueles enfermos, né? E quando ele leu, mais tarde, os livros de Ivone do Amaral Pereira, ele se identificou com um daqueles personagens e começou, então, as suas cartas trocadas entre ele e Ivone do Amaral Pereira. Ele se interessou muito por aquelas histórias e estabeleceu esse contato com ela através de cartas, né? E ele dizia a ela que em um daqueles personagens, em um daqueles livros, ele se identificou muito com ele, né? E através de cartas eles conversavam muito, e a Ivone do Amaral Pereira percebeu quem que era o espírito aí do padre Sebastião Bernardes Carmelita. E como, depois de um certo tempo, ela adquiriu confiança na conduta do padre, ela revelou a ele quem ele era numa reencarnação precedente. Mas só que disse a ele anteriormente que essa revelação não podia sair entre eles. Tinha que ficar em segredo para que não houvesse especulação e prejudicasse a vida de ambos. Que ele deveria deixar, depois da desencarnação dele próprio, né, do padre, que essa história deveria vir ao conhecimento público. E assim, ele seguiu a vida dele, dando passes em enfermos, visitando presidiários, trabalhando na caridade dentro dos modos espíritas. E o Gerson Sestini ficou muito interessado na vida desse padre, e foi assim que, nas férias de julho, o Gerson agendou uma visita ao padre na cidade de Uberaba. O Gerson Sestini era bem assim. Morando no Rio de Janeiro, em 66, era um homem jovem ainda, né? Nas horas livre dele, do trabalho, não era para visitar praias, nem para ir ao Maracanã, nem para ir em qualquer atração turística do Rio de Janeiro, mas era trabalho na casa espírita, visitas a Ivone do Amaral Pereira, e vejam vocês agora. Era férias de julho, ele quis conhecer o padre Sebastião Carmelita, em Uberaba. E assim ele foi. Quando ele chegou em Uberaba, e foi até a casa do padre, né? O padre o recebeu respeitosamente, juntamente com suas irmãs, que moravam com ele. Mas como o padre não o conhecia, ele estranhou aquela visita, né? Daquele homem, que ele não sabia de quem se tratava. E quando o Gerson se apresentou, que era amigo de Ivone do Amaral Pereira, o padre, então, se abriu com ele e se tornaram amigos, porque o padre gostava e gosta, né, muito de Ivone do Amaral Pereira. O Gerson, então, quis saber como que ele se interessou tanto assim pela doutrina espírita, né? Aí ele relatou que foi através do livro Memórias do Padre Germano, e por aquela ocasião ia ser apresentado o programa Pinga Fogo pela TV Tupi. E ele quis assistir, né, para se inteirar mais sobre a doutrina espírita. E olhem só, vocês, o que ele fala a respeito do Pinga Fogo, né? Ele diz assim, ó, que os céus do Brasil se abriram nas memoráveis noites do Pinga Fogo da TV Tupi e modificaram a psicosfera de nosso país. Naquelas noites, eu chorei como nunca e coloquei para fora tudo que tinha de mal resolvido dentro de mim. Eu não parava de chorar. Sentia-me ingressar numa nova fase para o meu espírito. Era como se uma mancha do meu passado culposo estivesse se apagando. Vejam só como que foi importante e providencial o Pinga Fogo, né, da TV Tupi, exibido para o Brasil inteiro, na década de 60. E o padre encontrou ali o caminho que ele precisava seguir nessa sua nova reencarnação. Um dia, casualmente, conversando sobre ele, é que ele se lembrou de que o padre falou de uma revelação que deveria ser feita só depois da sua desencarnação. E
a Ivone do Amaral Pereira falou, é verdade, né? Está na hora, então, da gente fazer essa revelação, porque é de importância para o movimento espírita, até para que a gente veja o progresso na vida de todos nós e a oportunidade que Deus nos dá de ressarcimento dos nossos erros, né? Aí ela fez essa revelação aí, dizendo que o padre Sebastião, em sua última encarnação, foi o bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Termes, que havia promovido o auto de fé de Barcelona, com o confiscar de 300 obras espíritas de Allan Kardec e a consequência queima daqueles livros em praça pública daquela cidade. Este fora um dos últimos atos do Santo Ofício na Espanha, concluiu Ivone. Olha só que maravilha, né? A gente comete os nossos desatinos por ignorar, e algumas vezes por teimosia da gente, mas nem por isso Deus nos esquece, nos abandona, nos dá outras oportunidades, como as reencarnações. E olha o que aconteceu com o padre Sebastião. No ano de 1861, em Barcelona, ele se envolveu nesse episódio aí que o tornou conhecido na história do espiritismo. É claro que na vida espiritual ele compreendeu os equívocos e ganhou uma nova reencarnação em que deveria ter um comportamento desse dentro da igreja e alcançou essa vitória toda aí, que é a divulgação da doutrina espírita dentro do próprio catolicismo, fazendo com que as diferenças diminuam e que aquela imagem ainda equivocada que se tem de espiritismo diminuísse um pouco, diluísse, e que a verdade fosse ressaltada através do entendimento da doutrina espírita. E é por isso que nós dizemos, então, que se ontem o padre Sebastião, né, na reencarnação passada, ele teve equívocos graves, né, como a destruição de 300 livros espíritas de Allan Kardec, queimando em praça pública, chamando a atenção. Ele produziu maus frutos, porque ele ignorava o que ele estava fazendo. Então, o que a gente combate? A gente combate as más ações, os erros, mas não o pecador, que é um filho de Deus também, que não sabe o que está fazendo, e que certamente, de futuro, terá orientações para que se corrija dos seus erros e acerte-se na vida, tornando-se também um divulgador do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a bem de toda a humanidade, independente de credos, independente de culturas. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite de muita paz em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados,
o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços
podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por todos nós e por todos aqueles que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje.
Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 29 de dezembro de 1995. O cajado de apoio. Deslumbra-se o homem frente aos palácios luxuosos. Contudo, dentro dos palácios, quantos choram desiludidos e confusos. Admira o homem a beleza dos troféus. Contudo, aos grandes troféus do mundo estão esquecidos por detrás das vitrines luxuosas dos museus. O homem se deslumbra diante da fama que erguem alguns. Contudo, a terra não deixa de lhes recolher o corpo no sepulcro. O homem se extasia a contemplar a imagem dos poderosos da terra. Contudo, malgrado o poder de quem desfruta, a vida de cada um deles também tem seus dias contados. Diante disso, é melhor avaliar a verdadeira propriedade do homem e assentar na conquista do espírito. O cajado do bem será desde agora o teu arrimo. Somente o bem é capaz de manter o homem de pé nesta e além desta vida. A alegria do cego. Que queres que eu te faça? Inquiriu o mestre. Senhor, que eu veja, implorou o cego. Concedida que foi a visão, o homem exultou de alegria. A luz se fez em seu derredor, e ele pôde ver o rosto dos transeuntes que por ali passava, o colorido alegre das vestimentas, o reboliço da urbanidade, a expressão dos rostos, a nesga azul do céu varando as nuvens brancas, os jardins floridos e a exuberância do sol, a chuva a engrossar as enxurradas e a molhar as cortinas luxuosas das casas ricas e palacianas, as folhas a se despencarem dos galhos que balançavam ao vento, os animais robustos que transportavam cargas ou guiavam as carruagens dos viajores, as tendas armadas para a exposição dos frutos e das vendas no comércio das artes. Exultou o coração do cego diante do poder da visão, agora deslumbrante, diante da vida colorida que o cercava, enquanto ele vivia na escuridão das trevas. Mas, de repente, pequenas alfinetadas começaram a atingir a sua alegria. Começou a se lembrar das vozes zombeteiras dos ímpios, alguém troçarem a cegueira. Lembra-se que por variadas vezes mãos espertas lhe surrupiaram as moedas de coração à mente, e nesse fluxo e refluxo de sentimento, o sangue entumecia-lhe toda a circulação do rosto, a ponto de torná-lo rubro, tornando-lhe rubras as faces, os olhos faiscantes. Há poucos minutos era ele tão feliz. Os que lhe observaram no momento deslumbrante de visão aplaudiram-no de satisfação, mas agora seus punhos estavam cerrados. Quieto, remoído pela inconformação das recordações insatisfatórias do passado, transmudou-se em ódio. A partir desse instante, ele não mais foi capaz de perceber a beleza de tudo o que percebera, porque agora queria justiça. Tornou-se um algoz, lançou calúnias, usou da inveja e da perseguição,
e terminou seus dias de forma triste e infeliz. É bom nos determos no episódio que infelicitou o cego e valorizarmos a bênção de podermos enxergar a beleza da vida e não o defeito que ainda acompanha o nosso próximo, tanto quanto a nós mesmos. Baltazar. Agradecemos a atenção de todos. Boa noite.